Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 5. Diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens. Até aqui. Vou ler só a parte A do versículo que eu quero causar hoje. Maldito o homem que Pode confia participar que eu no vou ler homem. aqui vocês, hein? Rapaz, aqui em casa já não tem copo, minha tia Cida falou. Eu não sei o que acontece aqui em casa também, que os copos desaparecem. Quero bastante. Irmão, presta atenção. Hoje eu quero falar sobre algo tão frágil na nossa vida: confiança. Se tem algo frágil na nossa vida é a confiança. Confiança, ela é um cristal tão fino e é tão fácil de quebrar. E hoje eu quero falar um pouco sobre este versículo, Jeremias, capítulo de número 17, versículo 5. Que legal, Davi. Então presta atenção. Depois marca tua avó nesse vídeo que vai falar bastante com ela. Segura aí. Eu sempre digo uma coisa, isso é ensinado muito em teologia, isso é ensinado nas igrejas, que um texto fora de contexto se torna pretexto para heresia. E esse texto, por que eu fiz questão de ler só a parte A do texto? Porque essa é a parte que todo mundo grava e que todo mundo acha certo, que todo mundo pega essa palavra. Todo mundo acha que a Bíblia está falando disso, que Deus está falando disso. Por isso que eu li só essa parte. E quem está entrando agora e escutar eu falando maldito o homem que confia no homem, vai achar que a Bíblia está falando que é isso, que o homem que confia no homem é maldito. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Não é isso que o texto e o contexto está nos trazendo. Ele tem uma riqueza muito maior. E eu quero falar um pouco hoje sobre você, sobre confiança. Mas antes da gente entrar no texto bíblico propriamente dito, eu quero falar um pouco sobre essa relação de confiança. Por mais que a gente não queira confiar, é impossível viver sem confiar. Eu vou repetir. É impossível viver em sociedade sem confiar. Então, olha só, a confiança ela está envolvida, inserida em todos os âmbitos, em todos os parâmetros, em todas as dimensões de relacionamentos. Entre o casal, entre pai e filhos, filhos e pais. Então vamos lá. Entre o casal, a confiança de não ter traição, de um guardar o segredo do outro, de um estar do lado do outro. Entre o pai e o filho em relação aos pais, de saber que vai chegar, vai ter a comidinha, vai ter o teto, que o pai e a mãe estão protegendo, os filhos têm essa confiança. Os pais vão dando liberdade aos filhos conforme vão vendo, a maturidade, conforme vão entendendo que o filho é capaz de se virar sozinho, de obedecer às regras antes impostas pelos pais. Então uma relação, ela depende estritamente, a base de toda relação é confiança. Não existe relacionamento sem confiança. Você tem que confiar lá no seu gerente de banco, você tem que confiar no seu médico, você tem que confiar no motorista do ônibus, no motorista do Uber, no piloto do avião. Você tem que confiar, mesmo que você não conheça, você tem que confiar. A partir do momento que você entra no ônibus, você está confiando que o motorista vai te levar e te trazer. Cada vez que você entra de carona num carro, num Uber ou num carro de alguém, de família ou não, por exemplo, a família que entra no carro junto com o pai está dirigindo, ou a mãe está confiando em quem é motorista, está confiando que vai dirigir bem, que vai ter zelo, que vai tomar cuidado. Então, a confiança, ela é a base de todo relacionamento, querido. Não tem como o ser humano viver sem confiança. E aí eu estava vendo uma pesquisa hoje e o nível de confiança é tão baixo e o Brasil é um dos países que tem um nível de confiança mais baixo. O que é isso? As pessoas, elas têm mais dificuldade em confiar em pessoas estranhas. O brasileiro é muito armado contra pessoas estranhas, por exemplo.
Isso tem muito a ver com a questão da lei. Eu estava vendo que na Babilônia Antiga não havia nem trinco nas portas, porque as leis eram tão duras, questão de roubo, questão de invasão de propriedade, era pena de morte. Se você invadisse a casa de alguém sem ser convidado, cortava o pescoço. Era pena de morte. Então as pessoas descansavam, porque a lei garantia essa segurança. Nos dias de hoje, nós, apesar de muitas leis, elas dificilmente são efetivas, elas funcionam de fato, a justiça é tardia, é lenta e muitas vezes ineficaz. Isso rouba a nossa confiança. Então, por exemplo, o brasileiro tem muita dificuldade em confiar em pessoas estranhas. Contudo, 50% dos brasileiros confiam nos vizinhos, por exemplo. 82% dos brasileiros confiam nos bombeiros. Então, olha, apesar de você não conhecer o bombeiro, por saber que é bombeiro, você confia. Olha que legal. Verdade. São dados só para fazer você pensar sobre confiança. E, de repente, vem um texto bíblico muitas vezes usado de maneira totalmente equivocada. Maldito o homem que confia no homem. Vamos aprofundar no texto bíblico? Vamos ver um pouco, vou falar um termo aqui teológico, mas você vai entender que na verdade é só o estudo. Vamos aprofundar um pouquinho na exegese do texto? Vamos entender o que o texto diz? Vamos entender? Olha só que legal. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O versículo, a maldição, não é na questão de confiar na pessoa. É na questão de confiar na pessoa a desdém de confiar de Deus. Eu confio na minha esposa e por isso não confio em Deus. É disso que o versículo está falando. O versículo está falando que as pessoas às vezes confiam no ser humano que é mortal, que é falho, e esquecem de confiar em Deus. A Bíblia está falando ali, maldito homem confia no homem, que faz da humanidade mortal a força do seu braço. Ou seja, eu acredito só no médico. Meu irmão, isso aqui é forte que eu vou dizer. Está errado você confiar no médico? De maneira nenhuma. Lembra que eu falei que todo tipo de relação, a base de todo tipo de relação é a confiança? Não está errado você confiar no médico. Está errado você confiar no médico acima de Deus. É disso que a Bíblia está falando aqui. Eu confio, cadê o Davi? No meu advogado. Oh, meu advogado. Eu confio no meu advogado. Se eu falar alguma coisa que for processado, Davi, é em você. Eu estou confiando em você. Então, olha só que legal. Eu confio no meu advogado. Isso é errado? Não. Aliás, Davi, eu não sei se você tem noção desse dado. A porcentagem de confiança do brasileiro no advogado é em torno de 32%. Só para você saber mais ou menos aí. Da justiça é um pouco menos ainda do que do advogado. Então, olha só. É errado eu confiar no advogado? Não. O errado é eu confiar no advogado mais do que confio em Deus. O texto está falando sobre isso. Sobre a maldição daquele que confia no homem antes de confiar em Deus. O texto está falando da maldição do homem que confia no homem antes. Aí tem gente que leva esse texto, e é claro, querido, eu não estou falando para você abrir sua vida para todo mundo, para os estranhos. Não, nós temos que... meu livro está enrugado aqui de novo. Eu não estou falando, não. Eu estou falando que você tem que escolher, você tem que ser seletivo. Você tem que ser seletivo. Escolher as pessoas em quem você vai confiar. É muito importante isso. Escolher e confiar, né? Isso. Escolher para quem você vai se abrir. Mas a partir do momento que essa pessoa conquista a sua confiança, porque a confiança ela é conquistada, e é algo tão difícil mensurar a confiança, porque de repente a confiança ela pode ser subdividida por áreas. Você confia no médico no exercício da medicina, mas você não confia para desabafar com o médico. Então olha como são coisas. Você às vezes
você já até viu, vamos pegar aqui, eu tô falando do médico. Você confia no médico te operando, mas quando ele tá no volante, você sabe que ele é um péssimo motorista, então você não confia nele dirigindo. Então a confiança ela pode ser separada por tipos ou por fases de relacionamento. Meu irmão, por isso, olha como que tirar um texto de contexto é perigoso. Pastor, mas não pode ser que a Bíblia diz isso, porque ela começa dizendo, tá aqui, irmão, tô te apresentando. A Bíblia está falando, maldito o homem que confia no homem, a desdém de confiar em Deus, que coloca sua esperança, sua força no homem. A vacina do coronavírus vai mudar a minha vida. Querido, o que vai mudar a tua vida é o poder de Deus. Eu ficar de máscara, eu passo álcool gel na cabeça, tem gente que passa álcool gel no nariz, tem gente que fica perto do potinho de álcool gel e passa álcool gel 2, 3, 4, e é gostoso, que eu também tô com esse costume. Eu lembro do Ricardo, ele passa até com o nariz aqui. O Ricardo passa até no nariz álcool gel. Passa no cabelo e passa álcool gel. Eu tô me protegendo, eu não saio de casa, eu tô me protegendo. Querido, o que vai te proteger é a presença, o Espírito de Deus. O que te protege é isso. A tua confiança. Não, eu estou confiando na máscara, eu estou confiando nos IPIs, eu estou confiando no prefeito. Só faz a nossa parte, minha confiança. Meu irmão, tá errado, pastor? Não. A gente tem que confiar nas pessoas. Todo tipo de relacionamento é baseado na confiança. Contudo, você não pode confiar nas pessoas a desdém de confiar em Deus. Como que está o teu nível de confiança em Deus, querido? Você tem confiado mais nas pessoas do que em Deus? Quer ver um termômetro para isso? Termômetro prático. Eu gosto de coisa prática que é para fazer você raciocinar na sua vida. Você tem orado mais para Deus ou desabafado mais para as pessoas? Você tem orado mais para Deus? Você tem jejuado e clamado mais a Deus, pedindo as coisas? Ou você tem desabafado mais no Facebook, no status? Meu Deus, né? Irmão, não, é porque eu estou na esperança. Você enviou o currículo, alguém vai me mandar meu currículo, porque é o meu currículo, a pessoa que está indicando meu currículo é forte. Meu irmão, legal, se você tem alguém que indica teu currículo, amém. Mas se a tua confiança está mais na pessoa que assinou o teu currículo ou no Deus que sopra o teu nome na mente de alguém? Tá dando para entender? Vamos ver na Bíblia a confirmação disso? O versículo 7 do mesmo texto. Talvez você já conhecesse esse texto, talvez você já tenha ouvido desse texto, mas eu duvido que talvez você tenha parado para ler o versículo 7. Amém? Então o versículo 5 diz lá, maldito o homem que confia nos homens, faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Eu vou ler o 6 para a gente ficar contextualizado. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Olha só que a Bíblia está dizendo, que aquele que não confia em Deus vai viver no deserto. Prova disso, o povo que saiu do Egito. A geração que não confiou no Senhor, a geração que não confiou que o Senhor era poderoso para cumprir a promessa de que daria a terra prometida, independentemente de ter ou não gigante morando lá, essa geração não entrou na terra prometida. Essa geração viveu e morreu no deserto. Olha como é forte isso. É a palavra de Deus, ela se cumpre. Aí o versículo 7. O versículo 7 vai dizer para você, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. O versículo 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Oh, meu Deus! Olha aqui, como a Bíblia confirma que Deus não estava falando da maldição do homem confiar no homem por causa do relacionamento do homem, do relacionamento fraternal, natural. Não, a Bíblia estava falando da maldição do homem confiar no homem, a desdém de confiar de Deus. Tanto é que o versículo que nós lemos, o versículo 7, vai dizer, mas bendito que confia no Senhor. Olha só, como a coisa não é bem por aí.
Algumas traduções vão dizer, maldito o homem que confia no homem para a sua salvação, para a sua redenção, para o seu resgate. Meu irmão, é forte isso, porque quem pode te ajudar, quem pode te socorrer, quem pode te saciar, quem pode suprir você é o Senhor. Olha como que a Bíblia vai falar. Eclesiastes capítulo 4, os versículos 9 e 10. Vamos ver lá? Eclesiastes, capítulo de número 4, versículos 9 e 10. Olha o que a Bíblia diz. Tem gente que, não, a Bíblia estava falando para mim não confiar nas pessoas. É impossível viver sem confiança. Jesus sabia que ia ser traído e mesmo assim, dentre 12, um ia trair, ele confiou o seu maior ministério à igreja, saber, as vidas, inclusive eu e você, porque se os 11 que ficou não tivessem feito um bom trabalho, nós não estaríamos aqui. Então Jesus confiou tudo isso. Daqui a pouco eu vou ler um versículo que fala disso. Jesus, ele não é porque ele foi traído que ele deixou de confiar. Olha o que a Bíblia diz. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem ajuda a levantar-se. Meu irmão, como é que a Bíblia está falando que você tem que caminhar sozinho? Não, querido, você não tem que caminhar sozinho. Você tem que conhecer pessoas, você tem que encontrar pessoas em quem você possa depositar a confiança. E confiança não é algo que você vai deposita tudo de uma vez. Você vai depositando, você começa com 10 centavos, 50, R$1, 10 reais, 100 reais. Eu estou colocando em reais só para você entender, mas confiança é algo que você deposita conforme a pessoa merece. Com o tempo, né? Com o tempo, com a convivência. Então a Bíblia está falando assim para você, não caminhe sozinho. É a Bíblia que está dizendo. Como é que a Bíblia vai falar para você, maldito o homem que confia no homem? Não, ela está falando, caminhe com alguém. Meu irmão, você já parou para pensar que um ladrão que vai assaltar um banco com seus comparsas, ele confia no comparsa? Você vê que até para roubar tem que ter confiança, querido. Mas depois eles se mataram. Meu irmão, mas durante o assalto tem que ter confiança de que um vai fazer a sua parte, que o outro vai fazer a sua parte. Como essa confiança é conquistada, no caso deles deve ser até pela violência, né? Se não fizer bem feito, morre. Mas tem que ter. Tem que ter confiança. A confiança é a base de tudo. E a Bíblia está falando para você assim, caminhe com alguém. Porque se você tropeçar, vai ter alguém para te ajudar a levantar. Tem gente que fica tão preocupada, escuta o que eu vou te dizer. Tem gente que quando está passando por momentos difíceis, por dificuldades, ou até mesmo por vitórias, porque é difícil, tem gente que só se aproxima da gente quando a gente está mal, que é para ver a gente chorando. Quando a gente está bem, se afasta, porque não consegue ver a gente bem, não consegue ver a gente vencendo. Mas os verdadeiros amigos vão estar com você na baixa e na alta. Vão estar com você embaixo e do alto. As pessoas que Deus colocou do teu lado, tua família, teu esposo, tua esposa, teus filhos, teu marido, não importa. A pessoa que Deus colocou do teu lado, que é de confiança, que vai estar com você, querido, a pessoa que é de verdade vai estar com você quando você estiver mal e quando você estiver bem. Quando você estiver doente, quando você estiver saudável. Por isso que a Bíblia não acha que você vai ter 100 desses. A Bíblia está falando para você encontrar 1, 2, poucos. Você vai se relacionar com muitos, mas aqueles que você vai ter confiança de verdade são poucos. São poucos, mas serão de verdade. E a Bíblia diz que são necessários. Tem gente que acha que pode viver sozinho sem ter ninguém para confiar. Meu irmão, não tem como. Você vai se esgotar. E quando ficar velhinho, você volta a depender de um outro. Você vai depender. Fica doente, vai lá, depende da enfermeira, depende do médico, depende do cuidador. Meu irmão, não tem como. Olha o que a Bíblia vai dizer. Romanos 12, 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha que legal. A Bíblia está falando assim, querido, olha, nós temos que viver junto. Só tem um jeito da gente chegar no céu, junto. É um fortalecendo o outro.
É um dando apoio para o outro. Essa história de que, não, maldito o homem que confia no homem, meu irmão. Não, querido, não, 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 não. Maldito será se alguém trair sua confiança. Ah, querido, sabe o que acontece? Muitas vezes nós tomamos tanto na cabeça, e eu tenho certeza que tem alguém assistindo que já até comentou com alguém do lado. É que eu já fui tão traído, tão traída, tão ferido, tão ferida, que é difícil confiar, pastor. Eu entendo, querido, eu entendo. Não foi só você. Só que é necessário a gente... Você sabe o que acontece? A nossa vida, ela é uma vida de riscos. Para que a gente viva, a gente tem que assumir riscos. Cada vez que você sai da sua casa para trabalhar, cada vez que você investe em algo, você está assumindo risco. E a confiança é um risco. Tem hora que vai dar errado. Tem hora que vai quebrar. Tem hora que vai ferir. Tem hora que vai machucar. Mas é necessário você levantar e tentar de novo. Porque tem hora que vai valer a pena. Tem gente que vai estar do teu lado. Tem gente que vai te apoiar. Meu irmão, tem gente que vai falar, não, usa o meu nome. Na Igreja Livres, precisa de alguém para ser fiador. O salão é alugado. Eu tô lá, minha esposa, nosso nome tá lá. Mas precisa de um fiador. Sabe que eu honro a Deus, querido? De levar uma vida que alguém faz questão e fala, usa o meu nome. Não, eu falei, não, eu vou pedir para um, para outro. A pessoa chegou em mim, o Ricardo, a Márcia, você já sabe, eu já falei abertamente. Pastor, usa o nosso nome aqui, pode usar o meu nome, fica tranquilo. Meu irmão, que tipo de pessoa você está sendo? Porque às vezes a gente exige confiança dos outros, mas a gente não passa nenhuma. Porque confiança é algo que ela tem que ser construída dentro de um relacionamento. E às vezes, não que você não seja confiável, mas você se isola tanto que não tem como alguém passar a confiar em você. Você é alguém confiável. Você é alguém maravilhoso. Você é alguém que pode ajudar muito outra pessoa. Mas você se fecha tanto. Você não se permite viver outras amizades. Você não se permite viver outros relacionamentos. Se fecha sempre nos mesmos. O Eric colocou assim, ó. Acidente de moto, fiquei tetraplégico, perdi muitos colegas que achei que eram amigos. Mas os amigos de verdade sei quem são e poucos. Mas são poucos mais de confiança para comigo e eu com eles. Legal. Cadê? Tem mais. E sinceramente, se fosse para eu andar novamente, mas ter uma vida como antes, prefiro ser deficiente e ter a vida que tenho hoje. E jamais deixei de confiar nas pessoas, mesmo sabendo que posso ter frustração, mas sei bem que também tenho muitas bênçãos confiando. É isso aí, Eric. É isso. A gente... Porque não tem como, Eric. Não tem como. Na verdade, você não concorda comigo? Você tá aí no hospital, você tem que confiar na pessoa que tá fazendo tua comida, tá sendo higiênica, no tratamento que a médica tá te dando, na execução que os enfermeiros estão tendo. Querido, se não tiver confiança, não tem como a gente viver. Não tem como. Não é porque a gente foi traído, não é porque a gente foi ferido que a gente vai deixar de confiar em outras pessoas. Você, muitas vezes, por se fechar a novos relacionamentos, a novas oportunidades, tem gente que não confia na igreja. Tem gente que não serve numa igreja porque não confia na igreja. Tem gente que não se abre com o pastor porque não confia no pastor. Porque já viu pastores caindo, pastores fofoqueiro, né? Pastor e aí não confia. Meu irmão, querido, eu te respeito. Eu vou conquistar a tua confiança. Nós já estamos nessa jornada há mais de 2 anos e meio só de ministério. Eu fui líder de louvor de uma mesma igreja por mais de 7 anos, sem nenhum escândalo. Para a glória de Deus. Tem uma vida ilibada. Você vai na igreja, você vai conhecer lá meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, minha outra cunhada. Vai estar todo mundo lá. Meus sobrinhos estão lá. Eles conhecem a minha caminhada, irmão. A minha vida é que talvez você vai conhecer alguém que vai falar, esse pastor já brigou comigo. Eu fui criado aqui, meu irmão. Não nasci num berço evangélico. Eu me converti depois. Passei as minhas dificuldades e fui crescendo até a maturidade. Mas, querido, eu já falei pra você, não procura nada especial. Mas esse arrozinho com feijão pode vir que tem. O arrozinho com feijão aqui, meu filho,
Pode vir que tenha, minha esposa, estamos aqui para te ajudar. Tem gente que não confia no pastor, não confia na igreja, com medo da igreja fechar. Meu irmão, em nome de Jesus, o único que tem poder de fechar a igreja Livres é o Senhor Jesus. Porque foi Ele que abriu. Se um dia determinar que fecha, aí fechou. Mas fora isso, querido, nós vamos prevalecer, não importa o que aconteça. Você já parou para pensar que quando nós acabamos de completar 2 anos, fechou por causa da pandemia? Tem igrejas maiores do que nós que estão sofrendo, fechando as portas. E sabe o que eu louvo a Deus? Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, porque as portas da igreja continuam abertas, nós temos culto, o ministério social está forte, operante, ajudando vidas, nós estamos orando, feito mais que nunca, hein? Querido, nós estamos avançando, nós já estamos, eu já estou na minha mente pensando em comprar mais cadeiras, estou na minha mente já pensando que quando a igreja voltar ela vai crescer. Por quê, querido? Porque eu confio em Deus. Eu confio na promessa de Deus para nós, eu estou confiando nesse chamado, nesse propósito. Tem gente que não investe na igreja porque não confia, tem gente que não investe na igreja porque não acredita, tem gente que não investe na igreja. Meu irmão, você sabe o que eu comecei a fazer? Eu nem falei na live, porque eu achei que não era inerente, mas comecei agora, estou fazendo faculdade de teologia, querido. Você bacharel em teologia, daqui 3 anos, você vai ter um pastor da Igreja Livres, bacharel em teologia. A pastora também logo vai começar a fazer em nome de Jesus, ano que vem. Meu irmão, você consegue entender que nós estamos nos planejando para uma igreja para 10 anos? Para 10 anos está estruturada para ser uma igreja para 20 anos. Para daqui 20 anos ser uma igreja estruturada, para ser uma igreja para 40 anos, porque nós estamos nos preparando sempre para o futuro, sempre para frente, trabalhando hoje, olhando no futuro. Porque sabe o que isso é? Isso é confiança do chamado de Deus. Querido, eu não tenho previsão nenhuma de sair dessa terra, dessa cidade, de deixar o pastoreio dessa igreja. O plano principal, e a não ser que um anjo com as peninhas nas asas, estou falando para você, apareça para mim, se for o Senhor Deus falando comigo, nada me tira da liderança, da presidência dessa igreja, querido. Porque eu sou um pastor que você vai me ter aí por 30 anos. Eu estou falando para você, não é só para... eu só estou querendo dizer para você, querido, chegou o tempo da gente confiar. Desculpa, irmão. Desculpa, viu? Tem um irmão que esqueceu que... Tem um irmãozinho da igreja aí que esqueceu que hoje é dia de live. Vai pra live, irmão. Vai pra live. Irmão, perdão. Então nós estamos aí pra confiar, irmão. Estamos aí pra ter confiança. As pessoas não querem confiar. Olha o que a Bíblia vai dizer. Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existem amigos mais apegado do que irmão. Você pode até se dar mal, mas você não vai estar sozinho, não. Vai ter gente com você lá. Querido, outro dia um irmão ligou para mim, pastor, eu não quis te preocupar, não quis. Falei, meu irmão, se eu tiver que ficar doente com você, eu fico. Se eu tiver que ficar doente, pastor, eu não sei, estou doente, eu queria uma oração, pastor, estou com coração, eu preciso de uma oração, mas eu estou com medo de chamar o senhor aqui, porque eu não sei se é Covid. Meu irmão, deixa eu te falar, Deus nos chamou para um ministério, se eu tiver que ficar doente junto com você, eu fico. Se eu tiver que... Não importa, querido, não importa. Deus me chamou para um ministério, Deus me chamou para uma obra. Eu não vou antes do tempo, eu só vou para o céu a hora que Deus falar assim, acabou o teu propósito aí. Aí chegou a hora. Se não, meu irmão, não importa. Se eu tiver que orar com você, eu vou. Eu e a pastora, nós vamos. Não importa. Amém? Amém. Então, meu irmão, confiança é isso. É saber que nós estamos juntos. Não é se estamos juntos, não. É estamos juntos de verdade. Está precisando do quê? Pastor, eu estou precisando de comida. Não, pastor, eu tô precisando de dinheiro. Eu tenho R$2 aqui, meu irmão. Ficar R$1 pra você, um pra mim. Se for 4, é 50 centavos cada um. Nós vamos dividindo. Não importa, meu irmão. Não importa. Nós estamos juntos. Confiança é isso. Nós temos que ter confiança. A confiança tá tão baixa. Tem gente que não investe na igreja porque fica com medo da igreja acabar. Em nome de Jesus, a igreja não vai acabar não, meu irmão. Pode dizimar, pode ofertar, pode semear nesse ministério, que esse ministério está preparando para crescer. Amém.
Nós estamos nos preparando para crescer, meu irmão. Vamos levar muita gente pro céu. Vamos ganhar vidas para Jesus, vamos ajudar famílias, vamos alimentar pessoas famintas. Nós temos ajudado tanta gente. É verdade, gente. Tem gente, meu irmão, tem gente que nem é da igreja, que tem visto a credibilidade, tem entendido a seriedade que a gente faz as coisas, que passa na igreja para entregar cesta básica, caixa de leite, passa na igreja para ajudar. Porque, irmão, nós vamos fazer as coisas aqui, é certo. Ah, vocês são perfeitos. Você vai encontrar erro em nós. Ah, vai. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos falhos. Nós estamos tentando corrigir, melhorar, aperfeiçoar. Ninguém aqui está falando que é perfeito, de maneira nenhuma. Mas, querido, nós somos confiáveis. Nós somos confiáveis. Sabe aquele carrinho velho, aquele fusquinha? A gente fala, ô, fusquinha. Mas você é seu, você conhece, você fala, eu posso confiar. Porque esse aqui ele me leva e me traz. Tá dando para entender? Nós é assim, ó, nós é os fusquinha. Pode confiar, irmão. É simplinho, mas vai e volta. Redondinho, igual o fusquinha. Pode se abrir que vai ficar entre nós dois. Vai ficar aqui, não sai daqui, meu irmão. Desabafou, não sai daqui, não tem essa de ficar falando só entre nós três e Deus. Tá dando para esquecer? Tá dando para entender, meu irmão? Vamos lá, vamos aqui, ó. Maldito o homem que confia no homem. Será que Deus iria se amaldiçoar? 1 Tessalonicenses. O Adriano falou aqui, ó. Devido a motivos absurdos, perdi por um tempo minha família, me senti isolado do mundo. É como ter uma vida paralela ao mundo real. Muito sofrimento, tristeza, muita solidão, mas o... Nossa, bastante. Pode ler. Eu não sei onde eu tô. Uma vida paralela ao mundo, muito sofrimento, tristeza, muita solidão, mas o que mais me doía era a falta de confiança que eu tinha perdido de minha família. Hoje, para a glória de Deus, estamos unidos novamente. Sinto um homem renovado, feliz, uma vida nova com meus filhos, com minha esposa. Hoje sei que o Senhor cuidou de mim e de minha família. Tem alguns defeitos que estou tirando da minha vida, mas sei que serei o pai e o marido, o qual minha família terá muito orgulho de mim, porque eu tenho orgulho dos meus filhos e da minha esposa. Obrigado, Deus. Ai, que lindo, Adriana. Que lindo, Adriana. Obrigado. Nunca nós podemos desistir de tentar de novo, né? Nós temos sempre que recomeçar, é isso aí. Meu irmão, mas errou no passado. Significa que vai errar no... Meu irmão, o cerne, o miolo, o núcleo do evangelho é transformação. O núcleo do evangelho de Cristo é transformação. A ver, Pedro negou Jesus, abandonou Jesus lá e voltou a fazer o que fazia antes. Mas Jesus não desistiu dele. Jesus não desiste da gente, a gente não pode desistir. Jesus confiou em Pedro a liderança da igreja. Forte isso. O Eric falou assim: eu vim a me interessar por vocês, pastores, no prédio da igreja, só observando sozinho nas redes sociais e pedindo direção a Deus. Eu tive confiança e tenho que meu lugar é na Livres. Amém, Eric. Obrigado. A gente já teve boas conversas, né? Verdade, bons encontros. Eric. Você nos contou a tua Presente história. de Deus, Eric. E você é um grande amigo, um grande querido. Vocês vão conhecer ele, viu, igreja, pessoalmente. Aí ele já é membro da live, mas vocês ainda vão conhecer ele pessoalmente. Nossa ovelhinha online aí, mas estamos juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 4. Presta atenção nisso. Deus é maldito? Porque se confiar no homem é maldição, olha o que a Bíblia está dizendo. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o evangelho. Não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Deus confiou o evangelho aos homens. Deus confiou o evangelho a você. Amém. Adriano, escuta o que eu vou te dizer. Você sabe que a maior confiança que alguém tem depositado em você não são seus filhos, não é sua esposa, não é sua família. Sabe quem é? Deus nunca deixou de confiar em você.
Nunca Deus deixou de acreditar. Você que está assistindo essa live, talvez você está olhando para o seu passado e falando, caramba, eu cometi tantos erros. Deus nunca deixou de confiar em você. Talvez você está falando, nossa, eu já tive tantas falhas. Deus nunca deixou de acreditar em você. Deus não desiste de você. Deus ele não se esquece de você. Deus não te abandona. Meu irmão, Deus ele confia o evangelho a você. Tem coisas que Deus espera que você faça. Tem coisas que Deus acredita que você vai fazer. Tem coisas que Deus está guardando para você. Tem bênção que Deus está pronta, esperando para te entregar. Meu irmão, Deus ele confia em você aquilo que ele tem de mais importante. Sabe o que é? Vidas. Sabe por que você se relaciona com pessoas? É a oportunidade que Deus está dando nas tuas mãos para que você pregue o evangelho. É Deus confiando vidas na tua mão. Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda. Boa noite, Elaine. Irmão, confiança é a base de tudo. Mas é difícil, pastor, quando a confiança foi quebrada. Eu sei, querido. Eu sei. Mas dói. Fere. Arranca lágrima. Mas isso não significa que você não possa confiar em mais ninguém. Se é algum tipo de relacionamento, você foi traído, você foi esfaqueado pelas costas, meu irmão, não se permita fechar, porque senão o traidor vai ter vencido. Presta atenção, se você se fechar para um novo relacionamento, aquele que te feriu vai ter vencido. Eu chutei aqui o pé do negócio. Se Deus continua com... Mesmo Deus ele conhece a maldade do homem lá de dentro. Sabe aquela maldade que ninguém nem vê? Que está aqui na cuca, que está aqui no coração? Deus ele conhece. E se Deus que conhece e prova o coração... Olha o que a Bíblia está falando lá no Tessalonicenses 2,4. Que prova o nosso coração. Deus que prova o nosso coração. Se ele que vê tudo, ele decidiu confiar em você, meu irmão, eu tenho que aprender a confiar também. Eu tenho que aprender a confiar também. E se me ferir? Se me ferir, eu me saro, eu me curo e vou para outra. E se me machucar? Eu me saro, eu me curo. Como? Com o bálsamo de Gileade, com a graça de Deus, com o Jeová Rafá derramando amor sobre mim. E aí eu parto para outra. Jesus ele foi traído, foi abandonado, foi deixado, foi acusado, foi chicoteado, mas mesmo assim, meu irmão, ninguém, escuta o que eu vou te dizer, ninguém foi mais traído do que Jesus, ninguém foi mais ferido do que ele, ninguém foi mais abandonado do que ele, e mesmo assim, ele decidiu confiar em você e em mim, ele decidiu confiar em nós, no ser humano, para pregar o Evangelho. Vamos ver o último texto aqui? Salmo 115, 16. Ah, meu irmão, olha como Deus confia em você. Ah, que lindo isso aqui. Vou terminar agora. Salmo 115, 16. Olha o que a Bíblia diz. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele a confiou ao homem. Meu Deus. Forte, né? Deus, ele criou o planeta Terra e confiou a nós. Pastor, mas o ser humano está estragando o planeta, querido. Nós podemos errar, Deus continua confiando em nós. Deus não deixa de confiar em nós. Deus ele continua confiando. Deus confiou a terra a você, a mim. Deus confiou o evangelho a você e a mim. Deus confiou vidas. Você que é mãe, você que é pai, dá uma olhada para o teu filho agora. Olha para ele. Olha para a tua filha. Deus confiou essa vida a você. Você já parou para pensar na confiança que Deus tem em você? Agora, para um minutinho e reflita. Será que você foi sempre digno dessa confiança divina? Será que você foi sempre merecedor de todo esse crédito de Deus sobre você? Ou teve vezes que você nem fez por merecer, mas mesmo assim, Deus continuou confiando em você? Ei, querida, a confiança é a base de todo relacionamento. Confia em Deus. Confia que Deus vai aproximar de você pessoas boas.
Davi, ele viveu a promessa do rei Saul. E mesmo vivendo a promessa de se matasse o gigante, se casaria com a sua filha, não pagaria mais impostos, Saul tentou matar Davi. Olha, Davi podia se fechar a relacionamentos. Mas diz a Bíblia que Davi se abriu. Sabe com quem? Com o filho do homem que queria matar ele. Jonatas, filho de Saul, se tornou um amigo mais chegado do que irmão para Davi. Um irmão de coração. Olha que forte isso. Então, querido, talvez você não está vivendo relacionamentos ótimos porque você está se fechando. Porque você está com medo de se machucar. Ah, querido, sabe, não tem como aprender a andar de bicicleta se tiver medo de cair. Às vezes a gente vai levar um tombinho, mas igual o pastor falou, né? Faz parte. Sacode, levanta. Bora de novo. Ora, para Deus colocar a pessoa certa no teu caminho de novo. E confia em Deus. E confia na pessoa, né, que Deus colocar. E lembra sempre de uma coisa. E eu vou encerrar agora, nós vamos orar. Deus, ele está cuidando de tudo. E quando a Bíblia fala de tudo, inclusive dos teus relacionamentos. Amém? Amém. Então, pastor, mas eu já fui ferido, fui traído, fui traída, eu fui esfaqueado pelas costas em alguém que eu confiei muito. E normalmente, irmão, só quebra a confiança da gente quem a gente confia, né? Então a pedrada que vem de perto, ela que dói mais, não é verdade? Mas, pastor, é difícil confiar, é difícil. Ei, querido, a primeira pessoa que você tem que confiar é em Deus. Quem perdeu mais foi Jesus ou foi Judas? Quem saiu derrotado? Foi Jesus, o traído, ou Judas, o traidor? Sempre o traidor é que sai mais ferido. Lembra sempre disso. O final de Judas foi a morte, não uma morte comum, a morte eterna. Jesus, apesar de ter morrido, ressuscitou. Vivo está, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Todo poder e autoridade está dado sobre as mãos deles. Escuta o que eu estou te dizendo. Pastor, eu tenho medo de me abrir porque eu me feri. Eu me feri com pastores. Querido, aprenda a confiar de novo. Se você quer ir na Igreja Livres, e eu posso só falar da Igreja Livres, tá? Não posso falar de outras. Eu posso falar da nossa. Existem várias igrejas sérias, várias. Mas conhecendo por dentro, eu conheço a minha vida, a vida da minha esposa. Hoje eu passei a manhã na igreja, estudando teologia. À tarde eu me sentei para estudar a mensagem. Agora à noite estou aqui com você, pregando o Evangelho. A minha vida tem estado no altar do Senhor. A vida da minha esposa tem estado... Outro dia eu tive que sair de casa para deixar ela para orar, porque ela estava orando e ela estava me estorvando de estudar. Então eu falei, fica você orando, vou eu para outro lugar. Fui lá para a igreja, porque... Foi mal. Nossa vida é essa, querido. É a vida que nós temos dentro de casa. Nosso filho está aqui do lado me ouvindo falar isso. E ele sabe que é verdade. A Nani falou aqui que ela foi muito traída. Ô, Nani. Essa palavra foi para você, então, Nani. Não permita, não se feche para novos relacionamentos, viu, Nani? Não se feche para novos relacionamentos, porque senão o traidor vai ter vencido. Eu sei que é difícil, mas não se feche. O que ela disse ali, Paixão? Ela escreveu mais alto. Mas tenho muita fé em Deus. Confia nele mesmo, ele está cuidando de você. Então, querido, não se feche para novos relacionamentos porque você foi traído. Mais a perder teve quem te traiu. Não importa que tipo de relacionamento, amizade, casamento, namoro, até em trabalho, colegas amigos de trabalho. Se algum dia você traiu, volta a ser confiável. Peça perdão, seja humilde para admitir um erro e conquista a confiança de novo. Conquista a confiança. Confiança se conquista devagarzinho, não é verdade? Deus abençoe, querido, você. Deus abençoe a sua casa. Espero que essa palavra possa ter te edificado, possa ter te ensinado, possa ter te dado uma direção, talvez você que está perdido. Escuta, se alguém te traiu, a primeira coisa que você tem que fazer é liberar perdão. Não morra com este veneno correndo no teu sangue. Libera perdão. As pessoas são muito falhas, nós somos falhos, né? Se a gente colocar isso na nossa cabeça, vai ser mais fácil liberar o perdão, né? As pessoas, nós somos todos falhos. As pessoas dão 5 minutos de bobeira na cabeça e acaba ferindo, né? Sua mãe escreveu algo aí.
A cura e restauração de uma traição está em Jesus, experiência própria. Amém. Amém. É isso aí. Irmão, consegue entender? Libera perdão e vá ser feliz. Porque se você continuar carregando esse ranço, o traidor venceu. Guarda isso, essa frase. Libera perdão, vai ser feliz, vai confiar em outras pessoas, vai viver outros relacionamentos. Porque se você se fechar, se você não confiar mais em ninguém, se você ficar com essa mágoa, com esse rancor vivendo dentro de você, o traidor venceu. Ele te derrotou. Amém?